turma, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina, a avaliação da aprendizagem na educação digital, hoje trataremos das concepções e práticas da avaliação da aprendizagem. No primeiro momento, fizemos uma retrospectiva histórica sobre o campo de conhecimento da avaliação educacional. Depois, seguimos vendo algumas tipologias, alguns tipos de avaliação em sala de aula, avaliação externa, avaliação de sistemas educacionais, avaliação institucional. E hoje nós aprofundaremos observando algumas concepções importantes para compreendermos o uso e a nossa prática da avaliação para a aprendizagem na educação digital. Vejamos o nosso objetivo. Nós queremos com essa aula reconhecer os diferentes enfoques e concepções da avaliação da aprendizagem. Vamos então a eles. Nós temos três grandes enfoques teóricos da avaliação da aprendizagem, segundo os estudos e especialistas. O enfoque de orientação positivista ou técnica, o enfoque de orientação subjetivo-interpretativa ou abordagem qualitativa e um enfoque de orientação teórico-crítico ou teórico-crítica, também conhecida como abordagem transformadora. Eu trago agora para vocês, sobre esses três enfoques, um quadro onde nós podemos fazer uma comparação das suas principais características e diferenças entre os três enfoques. Vejamos primeiramente o enfoque pautado aí numa abordagem, orientação positivista ou técnica. Esse enfoque enfatiza o controle, refletido nos valores de eficiência, efetividade, certeza e predição de resultados. Também valoriza os dados empíricos e quantitativos, os resultados obtidos pelos avaliados alunos em testes. Pauta-se também no princípio de ciência neutra ou a neutralidade. Já o enfoque subjetivo interpretativo ou abordagem qualitativa, ela parte de uma ênfase no processo interativo, no efeito da importância da interação que ocorre no ambiente de aprendizado e também entende-se a avaliação como parte integrante do processo de ensino, estando sempre a serviço da aprendizagem dos alunos. Por fim, a abordagem crítica ou transformadora valoriza-se o conhecimento crítico e a emancipação dos sujeitos. Traz para o debate o reconhecimento das desigualdades sociais, econômicas e culturais existentes no interior da escola. Também faz uma crítica à neutralidade, entendendo-se que o conhecimento não é neutro, mas carregado de valores de acordo com a dimensão histórica, política, econômica e social em que o conhecimento é produzido. Dando sequência, podemos ainda observar que a abordagem, o enfoque positivismo, no positivismo ou um enfoque técnico, nós temos o quê? O foco em objetivos educacionais, e esses objetivos são medidos a partir da avaliação, em relação aos seus conteúdos disciplinares. A avaliação da qualidade e da eficiência do sistema educacional também é um objeto que se busca com o enfoque do positivismo. Aqui vocês já podem estar fazendo uma associação, uma articulação entre o tipo de avaliação de sistema de ensino e o enfoque teórico do positivismo que sustenta o positivismo ou neopositivismo, como também é reconhecido, que sustentam esses tipos de avaliação. Por fim, é uma avaliação que busca compreender o processo de ensino e aprendizado, ou seja, os seus resultados, o desempenho que um sistema de ensino proporciona em relação
ao ensino e aprendizagem dos alunos. Já no enfoque subjetivo, interpretativo, né, ou qualitativo, a ênfase não se dá tanto no sentido de medir os objetivos educacionais, mas sim, né, na qualidade dos processos de intervenção do professor, né, no respeito aos valores e nível de desenvolvimento dos alunos. Nesse caso, todos os passos da avaliação devem ser relacionados e negociados com os alunos, porque visa-se justamente, por meio da interação, garantir um desenvolvimento apropriado, respeitando seus ritmos, né, diferentes de aprendizagem. Por fim, o enfoque crítico ou transformador tem uma ênfase na dimensão política da avaliação e seus efeitos de exclusão e inclusão. Obviamente, é aqui que se coloca em questão que toda a avaliação ela é um julgamento que tem por finalidade tomar uma decisão sobre a vida do aluno. E essa avaliação, muitas vezes, ela pode estar associada com um processo, né, de fracasso escolar que termina na exclusão do aluno do processo educacional. Portanto, no enfoque crítico ou transformador, há uma dimensão política de questionamento crítico em relação às práticas avaliativas que terminam com a exclusão de alunos com dificuldades escolares. Busca-se, a partir desse enfoque, novas formas de interação professor-aluno, de organização de espaço e do trabalho pedagógico, buscando formas novas e alternativas de avaliação que garantam, portanto, a inclusão e a formação e o aprendizado do aluno. Pois bem, vamos agora falar um pouquinho de algumas concepções de avaliação, né? Então, ao longo do desenvolvimento desse campo de estudo da avaliação educacional, os teóricos foram concebendo, né, algumas formas de avaliação. A mais tradicional, mais conhecida, a avaliação somativa, né, é essa que tradicionalmente os professores desenvolvem em sala de aula, ao término do semestre, ao término do curso, ao término do ano. Okay? Também veremos a avaliação formativa, que está diretamente relacionada ao processo educacional, e a avaliação diagnóstica, né, que ela tem um momento específico e algumas características específicas para ser aproveitada. Pois bem, vamos então à avaliação somativa, que possui um certo propósito, né? Ela é caracterizada aí pelo seu propósito de certificar, selecionar e classificar os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos, de acordo com os níveis de aproveitamento estabelecidos pelas normas curriculares. Perfeito? É aquela avaliação que nós fazemos, então, ao fim do semestre ou do bimestre, né, visando ter aí um conceito, né, um conceito muitas vezes pode ser quantitativo ou qualitativo, mas que indique, né, se o aluno ele pode ser aprovado ou ele deve ter algum tipo de encaminhamento para a revisão da sua aprendizagem. Uma outra característica, né, em relação à avaliação somativa é que ela não visa, né, alcançar certos objetivos educacionais, nem desenvolver processualmente a aprendizagem, né? Ela não está a serviço de um retorno, de uma revisão da aprendizagem, seja por parte do professor em questão da forma do seu ensino e muito menos em relação a uma autoavaliação que o aluno possa fazer em relação ao seu conhecimento, podendo vir a se apropriar, né, da forma como ele vem aprendendo e aprimorar, então, o seu relacionamento com o saber, o seu relacionamento com a aprendizagem. Então, a avaliação somativa, ela não visa desenvolver processualmente a aprendizagem, mas verificar os resultados, né, o que o aluno aprendeu, e subsidiar decisões sobre o futuro do aluno. Essa forma de avaliar também é conhecida como uma avaliação sentensiva, né? Você dá uma sentença que determina o futuro do aluno. Pois bem, por fim, a avaliação somativa,
ela está aí com um propósito de comparar o desempenho entre os alunos, classificando-os, ok? Diferentemente é a avaliação formativa, que tem um outro propósito, né? Ela visa constatar se os objetivos, né, de aprendizagem foram alcançados pelos alunos. Também busca fornecer informações, esse é um ponto fundamental, importante para o professor e para o aluno, né? Para auxiliar, informações que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem, podendo, inclusive, avaliar o próprio ensino, né? A concepção, o planejamento e a realização da avaliação por parte do professor e por parte do aluno. Pois bem, nesse sentido, a avaliação ela incide, sim, sobre o processo de ensino-aprendizagem, tanto do ponto de vista do professor, como do ponto de vista do aluno, né? É o momento que o professor pode fazer a sua reflexão sobre os objetivos educacionais propostos no seu plano de aula, assim como aquilo que está sendo, de fato, ensinado e aquilo que está sendo cobrado na avaliação pelo aluno. A forma, a metodologia, né, que ele está desenvolvendo com os alunos, também verificar a melhor metodologia pedagógica que ele está desenvolvendo, a melhor didática, como se dizia antigamente, que possa alcançar os seus objetivos, em que os alunos consigam também melhor aprenderem certos conteúdos, perfeito? E do ponto de vista do aluno, a mesma questão. O aluno está aí envolvido no seu processo de aprendizado, sabendo como é que ele tem alcançado ou não alcançado certos objetivos, né? O que ele precisa, então, aprimorar, o que ele precisa melhorar e a forma também que ele pode estar se relacionando com a aprendizagem. Por fim, é uma avaliação que requer uma observação constante, né? E registro, observação e registro por parte tanto do professor como do aluno, visando aprimorar sempre a relação e o processo ensino-aprendizagem. Vejamos agora a avaliação diagnóstica, uma avaliação que ela também tem um propósito, que é de conhecer, né, o nível de conhecimento, habilidades já desenvolvidas pelos alunos, mas ela é utilizada de forma processual, que pode vir antes, né, porque eu quero identificar conhecimentos e habilidades, competências que possui o aluno. O aluno muda, por exemplo, de escola, ele entra numa escola num novo município e a rede busca saber em que série ou que ciclo, né, e que etapa de ensino esse aluno deve ser inserido. Então, faça uma avaliação diagnóstica para ver o que ele já aprendeu, o que ele já tem de competência e conhecimentos para poder adequá-lo corretamente dentro do sistema de ensino. Há também o quê? Uma verificação, que é justamente da presença ou ausência de certos pré-requisitos para novas aprendizagens. A avaliação diagnóstica, ela busca adequar, então, o aluno a um grupo, né, ou um nível de aprendizagem. Também, importantíssimo, aí já vem o próprio nome, né, o diagnóstico, é detectar as dificuldades, né? Então, o aluno, o professor, ele pode processualmente estar fazendo atividades avaliativas para conhecer melhor, diagnosticar, detectar dificuldades específicas de aprendizagem, visando identificar suas causas e também visando propor alternativas, né, para que a aprendizagem seja, de fato, alcançada. Pois bem, agora nós vamos discutir um pouquinho a avaliação da aprendizagem a partir do aspecto pedagógico, ou melhor, a partir do processo pedagógico e a organização do trabalho pedagógico. De uma forma geral, há duas grandes, né, formas de conceber essa relação entre a avaliação, o processo pedagógico e a organização do trabalho, que é uma certa leitura, né, mais associada a uma visão linear de ciência, uma visão mais neutra e positivista, que concebe, então, essa relação, uma visão linear do processo pedagógico. E uma segunda possibilidade, né, de se conceber a relação avaliação processos pedagógicos e o trabalho pedagógico
é a partir de uma visão processual e dinâmica, portanto, do processo pedagógico. Vejamos de forma gráfica aqui, né, que eu trago para vocês. Nós vamos, então, observar aqui esta visão mais linear do processo pedagógico e que nós podemos pensar o quê? Uma relação direta com a visão mais neutra e positivismo de ciência, que vai dizer que o processo pedagógico é dividido por etapas e a sequência dessas etapas nós chegaremos então ao final com determinados resultados. Essas etapas são divididas aí em relação ao planejamento didático, a definição dos objetivos do ensino, a definição de conteúdos, o método pedagógico utilizado e no desenvolvimento e execução do planejamento, que consequentemente se alcançaria os resultados que seriam avaliados ou mensurados por meio de avaliações, de preferência avaliações somativas, que a gente vê o resultado final do aprendizado. Pois bem, a gente sabe que na prática, embora possa ser um formato didático de apresentação aí das etapas do processo pedagógico, a sua relação com a avaliação, de fato, na prática, isso não ocorre de forma tão linear assim. Nós temos aí uma outra perspectiva, que é a visão mais processual e dinâmica do processo pedagógico, que visa garantir o acesso contínuo de todos a todos os conteúdos, ou seja, garantir a educação de todos. Também a partir de uma perspectiva que a avaliação não é uma avaliação somativa, ou seja, que diz apenas, faz referência apenas ao final do processo, mas é uma avaliação processual, é uma avaliação formativa, no dia a dia, uma avaliação contínua, portanto. Aqui nós temos, então, uma outra forma de concepção, que é a concepção dinâmica, e não a concepção linear, que o processo pedagógico ele está o tempo todo fazendo uma relação dinâmica entre os objetivos e a avaliação, porque a prática é processual, a avaliação do dia a dia, o que pode ser, o que foi aprendido, o que pode ser melhorado, como eu posso melhorar o ensino, e também em relação aos conteúdos ministrados e a forma que eu estou utilizando para ministrá-los. Perfeito? Então, essa relação entre objetivos, avaliação e entre conteúdos e método é uma avaliação dinâmica, em que o tempo todo nós estamos analisando se os métodos utilizados eles estão alcançando, atingindo os objetivos e os alunos estão garantindo na sua avaliação uma aprendizagem de determinados conteúdos. Pois bem, de uma outra forma, nós podemos também dizer dessa organização de uma forma mais ampla, porque isso não se dá só no nível da necessidade da sala de aula, mas é uma perspectiva que a avaliação deve ser discutida no projeto político-pedagógico por todos da comunidade escolar. Então, nós temos aí uma relação, uma visão processual e dinâmica que envolve tanto a organização do trabalho pedagógico global da escola como um todo, mas que está diretamente relacionado aí à organização do trabalho pedagógico na sala de aula. Portanto, a discussão sobre a avaliação da aprendizagem dentro do nosso cotidiano escolar, dentro do nosso projeto político-pedagógico, é fundamental para que tenhamos consciência das práticas avaliativas que estamos desenvolvendo e buscando alcançar, então, o melhor resultado ou o melhor objetivo educacional para nossos alunos. Queridos e queridas, nos vemos na próxima aula.